8h29, um levantamento no Cid Lojas aponta que mais da metade dos porto-alegrenses teve que atrasar contas desde o início da pandemia do novo coronavírus aqui na capital. E é sobre esse assunto que eu converso com o economista Everton Lopes. Oi, Everton, bom dia. Oi, Nando, bom dia a todos. Eu me lembro que já na eleição, um dos candidatos era o Ciro Gomes, falava que tinha 70 e tantos % brasileiro no SPC, vamos fazer um projeto para tirar esses caras de lá. Bom, se é verdade que nós tínhamos antes da pandemia já 70% no SPC, como é que a gente vai ficar agora, hein, professor? A situação tá difícil. Inclusive, Nando, antes da pandemia o índice já era alto, era 65,1% segundo o CNC, tá? Agora, com a pandemia, já está em 67,4%, ou seja, está aumentando e deve aumentar ainda um pouco mais. Bom, perfeito. Agora, o que é possível ainda ser feito? O Estado está atendendo, está fazendo aquilo que deve ser feito. Quando eu digo o Estado, eu estou falando da União, né, governo federal. Ele está fazendo o que é possível para atender trabalhadores que estão perdendo empregos e esses comerciantes, lojistas, pequenos empresários que também estão numa situação muito difícil, hein, professor? Tá bem complicado, né? Porque pessoas estão perdendo renda, estão diminuindo renda, então acabam tendo que atrasar, obviamente, as suas contas por falta de recursos, né? E aí acabam tendo que priorizar o que pagar primeiro. Isso é complicado e o governo, não sei se felizmente ou infelizmente podemos dizer, não está contento repassando recursos de uma forma mais imediata para aqueles necessitados. Caso aí específico, por exemplo, do auxílio de R$600, né, que tem pessoas, filas e filas, para as pessoas sacarem R$600 para pagarem até despesas básicas da sua vida, e não necessariamente contas, né, e sim alimentação, por exemplo. A gente está conversando com o economista Everton Lopes, e, professor, eu lhe pergunto, está se calculando, a gente não sabe ainda ao certo, mas se fala em até 6% de queda do PIB do Brasil no final do ano, algo em torno disso. Desde que a gente faz esse estudo, essa medição de PIB, não sei o ano exato, mas o senhor deve ter esse dado, nós já tivemos algo parecido, uma queda tão grande na economia brasileira, de 6% negativo, por exemplo? Eu não estou lembrado pelo menos de caso recente dessa queda brusca do PIB brasileiro, né? E ele tende até a ser, dependendo de quanto tempo, Nando, isso levar essa crise do coronavírus, porque nós estamos aí praticamente no pico, né? Segundo o que a gente está sendo informado. Então, assim, se isso se estender ainda mais, talvez venha aí uma queda ainda maior do esperado, né? Isso, infelizmente, isso vai afetar. E o gasto das famílias, por exemplo, ele é um aspecto importante dentro desse cálculo aí. E aí, as pessoas sem renda, sem poder pagar suas contas, isso deve se agravar ainda mais, infelizmente. E a gente está vendo também, né, professor, que as questões, assim, que se falava muito, se discutia em estado máximo, estado mínimo, né, o tamanho do estado, toda aquela coisa. Bom, a gente tem dados agora que um número significativo, que pode ser até um problema para o SUS, de pessoas que estão deixando o plano de saúde para serem atendidas pelo SUS. E o curioso, muitas famílias deixando colégios, escolas particulares, para também migrar para a educação pública. Ou seja, parece que está se exigindo um Estado ainda mais forte para atender essas questões básicas, como, por exemplo, saúde e educação, né, professor? Infelizmente, isso já era uma tendência, né? Porque as pessoas, como nós tínhamos aí um caso de inadimplência já alta antes da pandemia, isso agora, eu tenho visto assim de uma forma até diferenciada, tá, Nando? Porque, e espectadores, porque as pessoas agora estão se vendo obrigadas a olhar para o seu orçamento. Se antes não olhavam, deveriam, né? Não olhavam com tanta atenção, agora estão obrigadas a olhar o seu orçamento com mais detalhe, com mais cuidado. E isso faz sim. Isso é muito importante que tu dissesse, tem lógica, porque as pessoas são obrigadas agora a mudar para a escola pública, deixar o plano de saúde de lado, ou pegar um mais barato, mais em conta, né? Isso realmente vai dar uma mexida, esse novo normal que nós estamos falando aí, vai dar uma mexida muito grande realmente no orçamento de cada cidadão, e bastante forte. Tinha uns que não olhavam com medo, nem vou olhar esse negócio aqui, meu orçamento. Tem gente que não olha o saldo para não se estressar, né, para não entrar em depressão, né, durante a semana. Mas é hora de olhar saldo, olhar orçamento, olhar receita, olhar despesa, né, para tentar se manter durante a pandemia. Professor, economista Everton Lopes, muito obrigado pela participação aqui na Record TV. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado.